Olá, eu sou Juliano Correia e estamos aqui para concluir o capítulo 2 do último livro do Thomas Ogden. Esse último livro que na maioria dos episódios aqui eu falava que ele não tinha edição em português. E é porque não tinha mesmo. Recentemente que eu vi que saiu a edição em português, se eu não me engano em abril, eu não lembro agora qual é a editora. Isso é ótimo, né? Porque daí facilita a vida para todo mundo, fica bem mais acessível para todo mundo. O título ficou esse que a gente vem falando aqui, o que significa estar vivo, o que é meio óbvio, certamente não seria o que vivo significa, que é o que eu falei muitas vezes, e é por isso que eu não sou um tradutor, porque quando eu tento traduzir alguma coisa eu tenho a tendência de falar literalmente palavra por palavra. O que a gente faz aqui é que eu conto detalhadamente, parágrafo por parágrafo, tudo que tem, todo o conteúdo que tem nos capítulos desse livro. E hoje nós vamos então concluir o capítulo 2, que teve na semana passada a parte 1 desse livro do Winnicott, mais um capítulo desse livro que a gente trabalha aqui, sempre pegando do original em inglês, que acaba sempre tendo alguma coisinha mais interessante ou mais importante para a gente ver. O capítulo 2 é o que dá título ao livro, o que significa estar vivo, e é uma das leituras criativas do Ogden, do artigo do Winnicott, Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, de 1971. É essa versão que o Ogden trabalha. Ali na parte 1, a gente falou bastante sobre essas versões do artigo e por que o Ogden trabalha essa de 71, que é a última e a mais completa. O conceito transicional ele é o conceito mais importante do Winnicott, um dos grandes conceitos da psicanálise. É por isso e também porque esse capítulo do Ogden ele parece ser, digamos assim, o mais possante do livro, que eu decidi separar em duas partes. A primeira parte foi sobre a teoria. Tem um monte de coisa, depois tu dá uma passada lá para olhar. Essa segunda parte, ela é sobre a clínica, que também tem um monte de coisa. Eu até falei antes na primeira parte que a clínica acaba sendo, sei lá, sem sombra de dúvida mais importante, mas ela acaba sendo mais divertida também. E essa segunda parte, ela é basicamente a leitura que o Ogden faz do caso clínico que o Winnicott coloca no artigo dele e também um fragmento de uma análise conduzida pelo próprio Ogden. Então, o Thomas Ogden, ele vai dizer que na versão do Brincar e a Realidade, que é o último livro do Winnicott, de 71, onde está esse artigo, que é o artigo que abre o livro, o Winnicott adicionou uma seção com 2 ilustrações clínicas que refletem como o seu pensamento, abre aspas para Winnicott, em relação aos fenômenos transicionais afeta o que eu vejo e ouço e o que eu faço. O Ogden vai dizer que o primeiro desses casos foi publicado 2 vezes anteriormente. O segundo foi publicado pela primeira vez nessa versão de 71, do Brincar e da Realidade. E ele justifica que vai discutir somente o segundo material, esse que era inédito. Porque, nas palavras do Ogden, ilustra com clareza incomum o que considero alguma das formas mais evoluídas de Winnicott de estar com um paciente e pensar sobre ele, ao mesmo tempo em que deixa espaço para que o leitor faça algo próprio com o material clínico, que é uma característica bem forte do Winnicott, essa liberdade, na verdade até uma exigência para que a gente, como o próprio Ogden diz, não só leia ou estude o Winnicott, mas também escreva o Winnicott. É uma obra, é um tipo de pensamento que ele nos convida, talvez até exija da gente essa participação, o que dá uma liberdade para criar e tal, o que torna a teoria muito mais interessante, né? O Ogden, ele usa como subtítulo no capítulo dele o mesmo subtítulo que o Winnicott usa no artigo dele nessa parte e faz uma observação muito importante sobre isso. O título é Material Clínico, Aspectos do Fantas. E aí Fantas fica estranho, né? Eu já esclareço que não se trata do Fanta, aquele refrigerante. Isso é péssimo, né? Mas uma pessoa com humor como o meu é irresistível. Isso é impossível não fazer essa piadinha infame. Mas enfim,
O título é esse, Aspectos do Fantas. Quando a gente lê assim, Aspectos do Fantas, Fantas vai nos lembrar de fantasia, que a última tradução que tem das obras do Winnicott está traduzido como fantasia, está traduzido como material clínico, aspectos da fantasia. Não é uma tradução correta, até porque o Winnicott não usou fantasy, ele usou fantas. Então, isso não foi um charminho, um capricho dele. Se ele não usou fantasy e usou fantas, é porque é fantas. O Thomas Ogden diz que até onde ele pôde determinar, o fantas é um neologismo que apresenta imediatamente ao leitor uma experiência do entre. Na parte 1 a gente falou bastante sobre isso, como essa ideia do espaço entre é base para o conceito transicional. Então ele diz, apresenta imediatamente ao leitor uma experiência do entre. O espaço entre a linguagem inventada e a linguagem de uso comum. E aí ele completa: fantas guarda certa semelhança com fantasia, mas não são a mesma coisa. E isso também na parte 1 ficou bem claro, porque a gente falou muito de que esse espaço transicional, ele não é um espaço de fantasia. Eu acho que é muito fácil a gente poder confundir isso. E ao mesmo tempo é muito importante que a gente não confunda. Ou seja, não é fantasia. Então, é claro que o Winnicott não iria colocar de título de um material clínico que ele está usando para exemplificar esse conceito, aspectos da fantasia. Então, ele está falando de fantas, essa palavra que sei lá de onde é que ele tirou. A gente já pode entender mais ou menos, como o Ogden falou, que esse fantas, ele está falando justamente desse lugar entre, ou seja, não é a fantasia, estaria entre a fantasia e a realidade? Enfim, não sei, vamos ver o caso. Vamos ver o caso e vamos ver também os comentários do Ogden, que são sempre tão ricos. Os meus não são tão ricos assim, mas mesmo assim eu faço porque eu não me aguento. É um material clínico que traz tanta coisa importante, que é tão bonito e que eu acho que ele é um ótimo exemplo para mostrar por que eu digo, como eu disse na parte 1, que eu acho esse pensamento do Winnicott tão revolucionário. Então, vamos finalizar o capítulo 2 do livro do Ogden, o que significa estar vivo, explorações psicanalíticas. Tem muita coisa legal pra gente ver. Vamos lá, então. Bom, então, o caso do Winnicott se trata de uma paciente que é uma mulher muito inteligente, com muitos filhos, que veio para análise com sintomas geralmente agrupados sob a palavra esquizoide. Aí o Ogden comenta sobre isso, dizendo que esse termo, em 1971, quando esse artigo é publicado, se referia a indivíduos preocupados e ocupados com sua vida interior, a tal ponto que permanecem amplamente desconectados de relacionamentos reais com objetos externos. Também recorrem fortemente ao pensamento onipotente como defesa contra problemas impostos pela vida em seus mundos interno e externo. Apesar disso, o Winnicott diz que ela é muito estimada e não se suspeita, as outras pessoas não suspeitam, que ela esteja tão doente quanto realmente está. A sessão do Winnicott, ela começa com um sonho. Aqui já começa a ficar super interessante, olha só. Começa com um sonho relacionado, segundo Winnicott, a um anseio por um analista anterior. O Winnicott não conta o sonho, o que é super interessante, porque eu acho que a maioria dos analistas que fosse relatar um fragmento, uma sessão, seja lá o que for, clínico, e o paciente tivesse um sonho, ele ia descrever o sonho nos mínimos detalhes. O Winnicott disse que a sessão começa com um sonho e ele simplesmente não conta o sonho. Ele só diz que o sonho é depressivo.
E o Ogden faz uma observação em relação a esse depressivo, dizendo que é um fenômeno da posição depressiva da Melanie Klein, no qual a diferenciação entre o self e o objeto foi alcançada e as principais ansiedades estão relacionadas à perda e à depressão. E o Winnicott, então, ele diz que o sonho é depressivo e que poderia ser usado como material para interpretação. Poderia. O Ogden destaca isso também. Poderia ser usado para interpretação, mas o Winnicott não usa o sonho como material para interpretação. E diz que é por esse tipo de omissão que o Winnicott discretamente demonstra o seu ponto de vista. Ou seja, isso vai ter bem mais para dar muito mais base para esse ponto de vista aqui do Ogden. Agora, discretamente demonstrar o seu ponto de vista, ou seja, sabe quando tu fala uma coisa sem dizer? Ou seja, ele poderia servir muito bem para interpretação, mas tu simplesmente não interpreta. Tu tá dando um sinal, tu tá dando um recado aí. Eu já vou adiantar qual é o recado. Olha, eu não estou preocupado com a interpretação. A interpretação, pelo menos aqui nesse caso, eu não estou preocupado com ela. Isso tem a ver também com o que a gente fala bastante aqui, que é uma concepção que o Ogden trouxe de uma abordagem ontológica da psicanálise, que a gente tem uma diferença, assim, entre uma abordagem epistemológica que teria mais interessado daí sim na interpretação do sonho, porque quer encontrar os significados ocultos do sonho, e numa abordagem ontológica, da qual o Winnicott é um dos precursores, o foco maior seria na experiência de sonhar. E não em procurar isso que eu geralmente chamo de tesouros escondidos no inconsciente. E eu acho que aqui o Winnicott demonstra isso, não só dizendo que poderia interpretar, mas simplesmente não interpreta, como também omitindo o conteúdo do sonho. Ele diz aqui, não, é um sonho que falava de tal coisa, é um sonho depressivo. Tá, mas como é que é o sonho? Ele não conta o sonho. Ou seja, eu acho que é um bom exemplo desse posicionamento ontológico, que é muito diferente do que, pelo menos da minha experiência ou do meu conhecimento de por onde eu andei, muito diferente do que a grande maioria dos analistas iriam fazer. Iriam se agarrar com unhas e dentes no conteúdo do sonho e na interpretação dos sonhos. O Winnicott não está fazendo nada disso aqui. E o que é interessante, e aí por isso que eu acho que o Ogden fala que discretamente demonstra seu ponto de vista, ele aponta para isso. Ele fala que teve um sonho, ele diz que poderia ser usado para interpretação, mas ele não nos conta o conteúdo do sonho e ele também não interpreta o sonho. Seguimos. O Winnicott diz: de tempos em tempos, ela, a paciente, é tomada pelo que se poderia chamar de fantasiar. O Ogden diz que o Winnicott, de novo, indica que ele chamaria de fantasiar. E aí escreve, talvez ele chame de fantas. Olha só que importante que são esses detalhes, né? Que às vezes a gente passa reto por eles. Ela é tomada pelo que se poderia chamar de fantasiar, mas ele não está chamando de fantasiar. Aí a gente volta lá para o título dessa sessão, da clínica do fantas, e não da fantasia. A paciente imagina que está numa viagem de trem, na qual há um acidente e sua filha e seu analista não saberiam o que aconteceu com ela. O Winnicott refere a si mesmo de forma impessoal, como o seu analista. Isso é importante. Importante porque vai vir daqui a pouco. Ela poderia estar gritando, mas a sua mãe não ouviria. A paciente então fala da sua experiência mais horrível quando ela deixou o seu gato chorando por várias horas. Isso se junta com as muitas separações que ela experienciou durante a sua infância, as quais foram além do que ela poderia manejar e foram, portanto, traumáticas, necessitando a organização de novos conjuntos de defesa. O Winnicott comenta que muito do material da análise tem a ver com se deparar com um lado negativo dos relacionamentos, quer dizer, com a falência gradual que foi vivenciada pela criança quando os pais não estavam disponíveis. E o Ogden diz que aqui o Winnicott está reinventando a palavra negativo pela maneira que ele a usa. E ele coloca uma nota de rodapé muito interessante dizendo que o André
Green atendeu essa paciente após a morte do Winnicott e desenvolveu sua própria ideia de negativo, que é bem famosa, a qual ele acredita corrigir, abre aspas, a importante censura na sexualidade presente no artigo de Winnicott. Achei o rodapé interessante esse. Mas ele segue, do fato de Winnicott estar reinventando a palavra negativo. O termo negativo, nas mãos de Winnicott, se refere à falência dos pais em serem adequadamente disponíveis para a criança e à falência, dano psíquica sofrida pela criança, como consequência da ausência excessiva dos pais. A paciente está angustiada com falhas na sua maternidade, deixou seu filho de 2 anos por 3 dias ao sair de férias com o marido quando estava grávida do segundo filho. Disseram que a criança chorou por 4 horas após a sua partida e quando a paciente retornou, a criança levou muito tempo para restabelecer o vínculo com ela. Aí tem uma citação de um trecho do Winnicott, eu sempre leio todas as citações, e o Winnicott escreve assim: quando não é possível transmitir a compreensão a uma criança sobre uma separação e uma gravidez, então, quando a mãe se ausenta para ter um novo bebê, ela está morta do ponto de vista da criança. É isso que significa estar morto. Olha só que forte. E olha só o que a gente começa a fazer agora, e a gente vai ir até o fim desse capítulo, esse jogo com o título do capítulo, título do livro do Ogden. O título do livro dele é O que significa estar vivo. E aqui o Winnicott acabou de descrever o que significa estar morto. A gente está começando por aí. E o Ogden fala que aqui nesse trecho o Winnicott está reinventando a palavra morto. Já reinventou o negativo, agora está reinventando a palavra morto. Morto significa o estado da mãe na mente da criança, cuja ausência física e emocional está além da compreensão da sua criança e cuja duração ultrapassa a capacidade de tolerância da criança. São aqueles excessos que a gente falou agora há pouco. Isso leva a criança a se defender por meios de desconexão emocional com a mãe. Mais uma citação do Winnicott. É uma questão de dias, horas ou minutos. Antes de se atingir o limite, a mãe ainda está viva. Depois de ultrapassado esse limite, ela está morta. Entre um estado e outro, há um momento precioso de raiva. A gente vai usar muito essa expressão aqui, ó. Há um momento precioso de raiva, mas que rapidamente se perde, ou talvez nunca chegue a ser vivenciado, permanecendo sempre em estado potencial e carregado do medo e da violência. O Ogden vai dizer que é no precioso momento de raiva que reside uma oportunidade momentânea de mitigar não só a dor da perda, mas também o dano potencial para a criança em resposta à perda inimaginável. Para ele, para o Ogden, parece que o Winnicott está vendo esse sentimento de raiva como um produto da capacidade da criança para realmente perceber, sentir e entender o que está acontecendo no mundo externo e responder a ele com raiva. E aqui é muito interessante porque essa visão, que eu diria assim, mais positiva da raiva, é bem característica do Winnicott, do tratamento que ele dá para a questão da raiva. Se a gente pensar, só para dar um exemplo, quando ele trabalha a questão do comportamento antissocial, ele diz que essas agressões, falando de forma geral, elas não são uma coisa ruim, porque elas carregam esperança, sabe? É esperança para que alguma coisa ainda aconteça. O complicado é quando não tem isso, porque daí tem uma desistência. E se não tem esperança, aí a coisa fica muito complicada. Eu acho que esperança é uma das palavras mais importantes que a gente tem quando a gente fala não só da clínica, mas da teoria em geral. E eu acho que aqui a gente está falando disso. Essa questão de poder responder com raiva é uma questão de esperança. O Ogden acredita que é um precioso momento de raiva porque a criança sente e expressa a raiva do objeto que está presente para receber a raiva, aceitar, viver com ela e ser transformada por essa raiva.
E aí eu coloquei uma observação aqui que o próprio Winnicott diz no artigo dele, antes de começar o relato clínico, que a perda pode ser uma maneira de integrar a si mesmo, que é isso que ele está mostrando aqui nesse caso. Ogden escreve assim: eu diria que não é a mãe que morre primariamente, quando uma separação inimaginável ocorre, mas é a criança que morre psiquicamente. Isso também é o que significa estar morto. A gente está falando de coisas bem fortes, porque são em muito excesso, e bem iniciais da vida também. Mas olha só que forte e que importante isso, né? A criança que morre psiquicamente com essa ausência da mãe. A raiva não vivenciada, quando a criança é forçada até um ponto em que ela não pode tolerar, permanece um potencial para a criança, como o Winnicott falou na citação dele. Mas a raiva tem a sua expressão negada, porque carrega um medo da violência. Para o Ogden, o objeto da violência temida não é a mãe, porque a mãe está morta, ela não existe mais para a criança. A raiva da criança é dirigida contra ela mesma. Por isso é tão difícil e perigoso resgatar aquele momento precioso de raiva no setting clínico. A vida do paciente está em risco como consequência da raiva dirigida contra si mesmo, a única pessoa que se sentia presente, porque a mãe não existia mais. É interessante essa tentativa assim, que a gente teria de resgatar esse precioso momento de raiva. Chega a ser até uma expressão bonita, né? Um precioso momento de raiva. A gente segue no caso e a paciente do Winnicott, ela foi morar com uma família acolhedora na Segunda Guerra Mundial quando ela tinha 11 anos. E o Winnicott escreve assim: ela esqueceu completamente a infância e os pais, mas o tempo todo manteve firmemente o direito de não chamar de tio e tia aqueles que cuidavam dela, o que era um procedimento habitual. Ela conseguiu não lhes dar tratamento algum durante todos aqueles anos. E isso era o negativo de se lembrar da mãe e do pai. Compreende-se que o padrão para tudo isso foi estabelecido na sua primeira infância. E aí o Ogden chama atenção aqui para a segunda vez que aparece a palavra negativo e ainda definida tal qual o Winnicott a usa. Antes tinha a ver com a falência psíquica da criança, o dano causado à criança pela indisponibilidade excessiva dos pais. Agora tem uma nova camada de sentido. E ele escreve assim, o Ogden: a recusa da paciente em chamar seus pais adotivos temporários de qualquer coisa é o negativo da lembrança, o que não é sinônimo de esquecimento. O negativo da lembrança é um processo mais ativo do que o esquecimento, na medida em que envolve uma rejeição vigorosa da falsidade da presença de pais substitutos, entre aspas. Uma rejeição da mentira, uma adesão tenaz à verdade. É uma afirmação da realidade da ausência. Isso já está colocado aqui e vai ser importante até o fim, essa realidade de uma ausência, essa presença de uma ausência. Então, seguindo, é uma afirmação da realidade da ausência. Os pais adotivos temporários não são tia e tio da paciente e por isso ela se recusou a chamá-los assim. E aí o Winnicott continua: a partir disso, minha paciente chegou à posição que, por sua vez, reaparece na transferência, de que a única coisa real é a lacuna, isto é, a morte, a ausência ou a amnésia. Olha só o quanto é de forte isso aqui. No decorrer da sessão, ela apresentou uma amnésia específica que a incomodava. Se revelou então que a comunicação importante para mim era a de que poderia haver um apagamento e que esse vazio poderia ser o único fato e a única coisa real. A amnésia é real, ao passo que aquilo que foi esquecido perdeu sua realidade. Então, só o que existe é a amnésia, mas não a mãe ausente em relação a quem a paciente sofreu amnésia. Olha que interessante isso aqui, né? Nada é esquecido, olha só que coisa. Nada é esquecido porque não há nada real para esquecer.
junto com a ideia do negativo, está a ideia de que a experiência do negativo envolve tanto a sensação de que nada de vivo se perdeu, quanto a sensação de que o nada em si é o que está vivo e é o real. Por isso que eu falei antes que isso aqui seria a nossa linha principal agora, da presença de uma ausência, que esse vazio, esse gap, esse vácuo é o que é o real. O oposto de presente não é ausente. E aí a gente vai de novo. Pois não há nada ausente que seja real. O ausente jamais esteve presente e não pode retornar à presença a partir da ausência. Tu entende? Assim, não dá para retornar, ter de volta, ou qualquer uma dessas imagens que se quiser pensar, algo que nunca esteve lá. É por isso que a ausência se transforma na única coisa real. Isso aqui, a gente está falando de algo muito regressivo. Essa paciente do Winnicott é uma paciente muito regressiva. A gente está falando de coisas, como o próprio Winnicott e o Ogden aqui já falaram, que não foram processadas, elas não foram vivenciadas. Então, não dá para fazer trabalhos como luto, elaborações ou coisa e tal. Sabe? É como se tivesse em carne viva, assim. O Ogden diz: ainda que o Winnicott não use o termo paradoxo aqui, a gente falou bastante do paradoxo na parte 1, ali pro fim, que eu destaquei muito a importância que é o paradoxo na teoria do Winnicott. Então, ainda que ele não use o termo paradoxo aqui, o Ogden diria que o Winnicott está comprometido com o pensamento paradoxal ao utilizar o conceito de negativo. E aí ele escreve, até coloca em itálico, assim: o que não é recordado não foi esquecido. Não há nada para esquecer e nada para lembrar, porque nunca houve nada presente que parecesse real. O vazio, a morte, o nada. É isso que parece real. O Ogden diz que o Winnicott raramente usa nesse artigo os termos relações de objetos internos, reprimido, ego, conflito inconsciente, esse tipo de coisa. E poucas vezes, quando ele está falando com o trabalho de outros analistas, ele usa o termo inconsciente. E ele fala que não é porque o modelo topográfico não seja um esquema organizador na mente do Winnicott. Eu acho que é sim. Eu acho que o modelo topográfico é o clássico, aquele do Freud lá, da interpretação de sonhos, inconsciente, pré-consciente, consciente e tal. Eu acho que isso não é um modelo para o Winnicott. A gente já falou outras vezes aqui, inclusive nesse mesmo livro do Ogden, sobre aquela questão de tu, ter um pouco de cuidado para falar as coisas, para não deixar o Freud bravo, para não deixar a Melanie Klein brava e tal. Eu acho que não é um modelo, nunca foi um modelo para o Winnicott, esse modelo clássico do aparelho psíquico. Mas enfim, o Ogden está dizendo que não, é um modelo sim para o Winnicott. Mas o Winnicott está mudando a linguagem psicanalítica, tanto no seu pensamento teórico como clínico. O negativo se refere a uma qualidade de estar vivo na autenticidade do que não está lá e suplanta a noção de mente consciente e inconsciente. A experiência de amnésia ou ausência é um fenômeno consciente ou inconsciente, ele pergunta. E ele mesmo responde: a questão não se aplica. Não faz sentido perguntar se essa ausência ela é consciente ou inconsciente, porque a presença da ausência, ou negativo, permeia toda a personalidade e não se deixa ser categorizada como consciente ou inconsciente. As qualidades de vivacidade e falta de vida, de realidade e irrealidade, transcendem, ou seja, não conhecem os limites, as qualidades de consciência e inconsciência. E ele coloca uma citação do Winnicott que diz assim: para mim o self, que não é o ego, é a pessoa que eu sou, que é só eu, que tem uma totalidade baseada na operação do processo de maturação. A gente falou um pouquinho disso também na parte 1,
sobre essa inadequação de fazer esse tipo de pergunta, se tal coisa é consciente ou inconsciente. Eu acho que isso volta para o que eu falei antes da ideia de uma abordagem ontológica da psicanálise. Ou seja, é consciente ou é inconsciente? Nós vamos interpretar para chegar nos conteúdos inconscientes e tal. Não é muito disso o tal decifrar os tesouros escondidos que eu gosto de falar. Isso perde uma importância primeira. A gente está mais preocupado numa vivência, que é de certa forma o que está colocado aqui, do que nessa questão de saber se é inconsciente ou de encontrar o inconsciente, interpretar o inconsciente, seja lá o que se quiser dizer. A transferência, o Ogden diz, não é mais simplesmente o ato do analista servir como projeção dos aspectos dos objetos internos, das relações objetais inconscientes, como é para o Freud, Mellencamp, Fairbairn, que ele cita aqui. Transferência para o Winnicott também se refere à experiência que o paciente tem do analista como real ou irreal, vivo ou morto, verdadeiro ou não verdadeiro. Então, olha só como muda aqui. Não são mais as interpretações, inclusive em relação à transferência, porque quando a gente entende a transferência como isso que ele escreveu aqui, do analista servindo como essas projeções desses aspectos inconscientes do paciente, aí a gente vai interpretar. É um clássico que a gente está falando aqui, uma visão clássica da psicanálise. Agora, quando a preocupação é mais essa posição do analista, como real ou irreal, vivo ou morto, verdadeiro ou não verdadeiro, não são mais as interpretações que adiantam, não são mais as interpretações que têm importância, mas sim como que a gente, eu estou falando a gente como analista, marca a nossa presença ou a nossa ausência com o paciente. E aí eu acho que isso ou foi, no caso, algo revolucionário, porque é uma grande mudança aqui que está acontecendo. É uma grande mudança teórica, mas eu diria, acima de tudo, é uma grande mudança clínica na postura do analista nos seus atendimentos. Aí a gente volta para o caso. A paciente do Winnicott uma vez usou um cobertor na sessão, num episódio de regressão, mas não usou mais. E o Winnicott escreve assim: a razão é que o cobertor, que não está lá, porque ela não vai buscar, é mais real do que o cobertor que o analista poderia trazer, como certamente teve a ideia de fazer. O Ogden chama a atenção para o Winnicott de novo se referir a si mesmo não por eu, mas por o analista, ou seja, em terceira pessoa. Assim ele sugere que ele é irreal para a paciente e talvez para ele mesmo. Ele é, na transferência e talvez na contra-transferência, o negativo de um analista real e presente. Então tu vê aqui como o processo ele vai sendo desenvolvido na presença, ou ausência, enfim, na relação, não na interpretação, que o Winnicott já deixou de fora lá no início, quando ele disse que o sonho poderia ser objeto de interpretação e joga a interpretação para o espaço. A paciente então diz para o Winnicott: o último dos seus antigos analistas será sempre mais importante para mim do que o meu analista atual. E ela acrescentou: você pode me fazer mais bem, mas eu gosto mais dele. Isso continuará sendo verdade mesmo quando eu o tiver esquecido completamente. O aspecto negativo dele é mais real do que o aspecto positivo de você. O Ogden comenta que aqui há uma hostilidade da paciente contra o Winnicott, se referindo ao Winnicott como meu analista atual, como ela fazia no tratamento com os pais adotivos, que chamava de tio, ou melhor, que não chamava de tio, de tia, que se recusava a isso. Mesmo o analista estando presente, ele não é real para ela. A ideia do positivo aqui assumiu um significado inesperado. Presente, mas irreal. O Ogden diz que o paradoxo da paciente nesse momento é presente, mas irreal. É tentador tentar resolver esse paradoxo e entender esse paradoxo de uma forma linear. Mas é somente na forma do paradoxo não resolvido que a verdade do fenômeno pode ser sentida. Como a gente falou ali no final da parte 1, resolver o paradoxo
é destruir com o fenômeno, é acabar com o evento, porque a característica principal é ser paradoxal. É isso que faz o fenômeno em si ser paradoxal. E aí também aqui tem de interessante essa questão linear, que a gente tem que pensar no outro tempo, esse tempo linear, que ele funciona também para Freud, ele não funciona aqui. Por isso eu acho, não só por isso, que eu falei que eu discordo do que o Ogden falou, que o modelo topográfico ele servia como esquema para o Winnicott e tal. Não, porque a gente precisa de outro tempo. Tem um capítulo nesse próprio livro do Ogden que ele fala sobre o tempo analítico, que a gente já tem um episódio aqui. Aí o Ogden diz que a discussão do caso fica mais fragmentada, com o Winnicott falando de imaginações da paciente quando criança, um anjo no pé da cama, um cavalo branco de brinquedo, e a paciente diz: acho que quero algo que nunca vai embora. E o Winnicott escreve: formulamos isso dizendo que a coisa real é a coisa que não está aqui. E aí o Ogden faz uma observação muito importante, interessante. Ele diz assim: note que o Winnicott não diz que ele interpretou ou que ele mostrou para a paciente. Ele diz: nós formulamos. E ele está destacando essa questão de não interpretar, mas de escrever, formular. Só que também é interessante que ele usa o nós. Ele não usa o eu. Não é eu interpretei ou eu mostrei. Ele fala nós formulamos. Então, tu vê, são detalhes que às vezes a gente passa batido por isso aqui, mas olha o tamanho da importância, olha o tamanho da diferença que tem aqui para o que a gente poderia chamar de um tratamento mais clássico. A paciente descreve alguns métodos que ela usava quando criança para lidar com a separação. Aí vem mais uma citação do Winnicott, que ele escreve assim: isso levou a um episódio terrível no qual sua mãe lhe disse: mas nós ouvimos você chorar durante todo o tempo em que estivemos fora. Eles estavam a 4 milhas de distância, enfim. Vou fazer as contas do que são 4 milhas. Ela tinha 2 anos na época e pensou: será possível que minha mãe tenha mentido para mim? Ela não conseguiu lidar com isso naquele momento e tentou negar o que realmente sabia ser verdade, que a sua mãe de fato havia mentido. Era difícil acreditar na mãe sob essa ótica, pois todos diziam: sua mãe é tão maravilhosa. Curiosamente, o Ogden fala, o Winnicott não menciona a repetição da paciente, que ela foi deixada chorando aos 2 anos pela mãe e deixou o filho chorando aos 2 anos, que assim, de novo, né, pelo menos do que eu conheço, acho que quase todo analista ia fazer isso e ia achar isso a coisa mais sensacional do mundo. E aí o Ogden escreve: o Winnicott parece aceitar, tipo assim, sem questionar, sabe? Face value é uma expressão que significa aceitar sem questionar, sem dar bola e tal, esse tipo de coisa. A memória da paciente sobre algo que ocorreu quando ela tinha 2 anos. Mas não creio que seja isso o que ele está fazendo. Ele não se preocupa com a questão de saber se a história da paciente é uma memória, uma fantasia ou um fantas. Parece-me que ele encara o que a paciente diz como uma comunicação, não como uma afirmação de fato ou de fantasia. Talvez algo nascido no espaço intermediário entre a fantasia e a realidade, ou seja, no fantas. O Winnicott, ele diz que ele e a paciente chegaram a uma ideia que era bastante nova do ponto de vista dele. E aí ele escreve assim, outra citação do Winnicott: aqui estava a imagem de uma criança e a criança tinha objetos transicionais. Toby, o cachorro de brinquedo, e o cavalo branco de brinquedo, e todos eles eram simbólicos de algo e eram reais para a criança. Mas gradualmente, ou talvez frequentemente por um tempo, ela teve que duvidar da realidade das coisas que eles simbolizavam. Ou seja, se eles eram simbólicos da devoção e confiabilidade de sua mãe, eles permaneciam reais em si mesmos. Mas o que eles representavam não era real. A devoção e confiabilidade da mãe eram irreais. Aí o Ogden, ele diz que quando não há um relacionamento real e amoroso com a mãe, o objeto transicional não pode ser mantido.
e eles viram objetos ordinários, ou seja, comuns. Uma coisa que falta vida. E aí ele escreve assim: como consequência, o fato de que o amor da sua mãe havia se tornado irreal, tudo o que a paciente possuía eram brinquedos que não passavam de coisas, olha só, não sendo mais objetos transicionais. Isso também é o que significa estar morto. Que forte, né? A paciente então diz: tudo que eu tenho é o que eu não tenho. E aí o Winnicott escreve o que o Ogden diz ser, na opinião dele, uma das mais importantes frases do seu relato clínico, que o Winnicott escreve assim: há aqui uma tentativa desesperada de transformar o negativo em uma defesa, tipo numa última trincheira de defesa contra o fim de tudo. O negativo é o único positivo. Essa última trincheira é uma forma de proteção contra a sua própria morte psíquica e que está prestes a se tornar incapaz de preservar a sanidade, o seu eu. Lembra quando eu falei que a gente está falando aqui de coisas muito primitivas? Então olha só que desesperador, uma última trincheira de defesa para garantir a vida, para tentar continuar vivo. O Winnicott escreve assim: quando ela chegou a esse ponto, depois de dizer tudo o que eu tenho é o que eu não tenho, disse a seu analista, ele continua em terceira pessoa, né? Disse a seu analista: e o que você fará a respeito disso? Eu fiquei em silêncio e ela disse: ah, entendi. Pensei que ela estivesse ressentida com a minha magistral inatividade. Eu disse: eu estou em silêncio porque eu não sei o que dizer. Ela rapidamente disse que estava tudo bem. Na verdade, ela estava feliz com o silêncio e teria preferido que eu não tivesse dito nada. O Ogden diz que para ele a sessão se rompe aqui. Se rompe num bom sentido. A paciente reconhece a presença de Winnicott ao usar o pronome pessoal você na sua demanda. O que você vai fazer sobre isso? Que ela pergunta para o Winnicott. Que interessante isso, né? Daí o silêncio de Winnicott, perdido com o que está acontecendo. O Ogden acha francamente honesta a fala do Winnicott. Quando o Winnicott diz: eu estou em silêncio porque eu não sei o que dizer. Eu acho isso sensacional, sabe? É por causa desse tipo de coisa que eu acho o Winnicott tão fabuloso. Porque, vamos ser sinceros, na boa, qual analista que ia dizer um troço desses? Alguns iriam, mas são poucos, né? Eu acho isso formidável. E aí o Ogden diz que ele se assusta cada vez que lê que a paciente disse estar tudo bem e que preferia o silêncio. Ela parece saber precisamente o que quer, que é o silêncio, e o que não quer, que são palavras de desculpas do Winnicott. Ela está discretamente assertiva, um pouco irritada e impaciente, mas também, o Ogden imagina, sutilmente brincalhona. E aí isso é uma coisa muito boa. O Ogden vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa passagem. Uma é a oportunidade para a paciente sentir e expressar aquele precioso momento de raiva. Olha só que legal isso. E a segunda coisa é a paciente preferindo o silêncio porque quer e precisa ficar sozinha com a experiência do que o Winnicott descreve como o seu permanentemente não comunicante núcleo do self, que é sagrado e o mais valioso de preservação. Ele está falando aqui, porque em vários episódios eu já falei disso, do core, que eu fico usando a expressão em inglês, não é porque ela não tem a tradução, né? Tudo tem tradução, é o núcleo esse aí. É que, eu não sei, pra mim a palavra core, ela tem um tipo de força, de musicalidade que, pra mim parece que ela não pode ser traduzida, ela tem que ficar no original. Mas é esse core, esse núcleo, que é daquele texto super importante do Winnicott, o Comunicar e Não Comunicar, levando ao estudo de certos opostos, de 1963, está no livro Os Processos de Maturação e o Ambiente Facilitador. A gente tem um episódio aqui, não exatamente sobre esse artigo, que merece um estudo profundo, mas sobre, enfim, uma frase famosa que tem nesse artigo. E o Ogden diz que a sequência do texto do Winnicott corrobora essa última possibilidade que ele colocou, do núcleo do self ser
preservado, onde ele diz que, como um analista silencioso, talvez tenha se unido o Winnicott àquele analista anterior que ela sabe que sempre buscará. Um analista que ela gosta e que acabou imerso no reservatório geral de subjetividade da paciente. Que frase é essa, né? Imerso no reservatório geral de subjetividade da paciente. O Winnicott aqui talvez sinta que algo está mudando, e é isso que dá para sentir, né? Que algo está mudando por essa integração ao próprio ser da paciente. E de novo eu chamo a atenção como a gente está vendo aqui o trabalho da presença, da qualidade da presença junto ao paciente, muito mais do que interpretação. Mas o Winnicott continua a refletir. Ele diz que talvez ele e o analista anterior estivessem ligados àquilo que ela achava ter encontrado quando tinha uma mãe. E antes de começar a perceber as deficiências de sua mãe como mãe, as suas ausências. O Ogden acha difícil compreender o sentido dessa frase e por isso ele precisa escrever o Winnicott aqui, além de o ler. Como falei lá no início, o Winnicott convida e quase exige que a gente faça isso. Então, eu acho que a gente faz isso o tempo todo, mas o Ogden chama atenção para isso aqui agora. E ele diz que talvez a paciente conserve em seu núcleo central, o core, uma versão confiável e dedicada da mãe, que ela tinha antes de perder. Tinha essa visão antes de perder a mãe. E essa versão boa vem à tona quando diz para o Winnicott que preferia que ele ficasse em silêncio, talvez para que ela ficasse sozinha consigo mesmo na sua presença. Isso é muito bonito, né? Porque tu vê como a coisa ela tá sofrendo uma modificação daquilo que era estar morto, desse buraco, dessa ausência ser a única coisa real, e aqui tá tendo um contato, eu diria, principalmente por causa de como o Winnicott coloca a presença dele junto da paciente. E esse último momento aqui, que o Ogden escreve que talvez a paciente quisesse ficar sozinha consigo mesma na presença do Winnicott, isso tem a ver com a capacidade para estar só, que tem o capítulo aqui do livro que a gente já fez falando sobre esse texto, e tem um outro episódio também no canal sobre a capacidade para estar só. Mas a sessão continua a mudar, se encaminhando para o fim. A paciente conta uma história. O Winnicott está acompanhando ela numa viagem de trem que ela está prestes a fazer para visitar a sua casa de férias. E diz: acho melhor você vir comigo, talvez até a metade do caminho. Falava sobre como é importante para ela o fato de estar deixando o Winnicott. Depois de algum tempo, quando ela se afastar de mim, isso não importará mais. E aí o Winnicott escreve assim: então, em uma estação intermediária, eu, Winnicott, desço e volto no trem quente. E ela ridicularizou meus aspectos de identificação materna ao acrescentar: e vai ser muito cansativo. E haverá a viagem, né? Ela tá falando que vai ser muito cansativa. E vai ser muito cansativo, e haverá muitas crianças e bebês, e eles vão subir em cima de você, e provavelmente vão vomitar em você, e bem feito para você. O Ogden chama atenção naquela parte ali que o Winnicott vai voltar num trem quente, pela expressão usada, que é duas expressões aqui que, enfim, elas acabam sendo traduzidas basicamente pela mesma coisa, que é voltar, mas é que ele diz assim que o Winnicott ele iria come back e não go back. Ambos seriam voltar, mas go back é voltar para um lugar longe de onde se está, longe de onde eu estou. Come back é voltar para onde eu estou agora. E o que ela usa, o voltar que ela usa é o come back. E aí o Ogden ele chama a atenção disso e diz que a paciente está com o Winnicott no retorno para casa. O Winnicott permanece vivo e presente para a paciente. Ela vivenciou com ele aquele precioso momento de raiva e agora oferece uma expressão muito mais lúdica de sua raiva em resposta à ausência dele, Winnicott, já prevista. E aí o Ogden diz
sobre essa fala dela, ali no final da citação, que ela diz: e vai ter um monte de crianças e bebês e provavelmente eles vão vomitar em cima de você e bem feito pra você. E aí ele escreve assim: isso é o que significa estar vivo. Pô, isso é de arrepiar, né? É uma coisa tão legal isso aqui. Então, tu viu como nessa discussão clínica aqui, a gente sai de um início em que, mais de uma vez, o Ogden escreve isso é o que significa estar morto. A gente tá falando de uma ausência, assim, mortífera. E a gente chega aqui no final, né? Já com essa coisa lúdica, com o Winnicott saindo de uma terceira pessoa para uma primeira pessoa, para ela levando o Winnicott vivo com ela. E isso é o que significa estar vivo. E aí a sessão termina e o Winnicott escreve assim: pouco antes de partir ela disse: sabe, eu acredito que quando fui embora na época da evacuação da guerra, quando ela foi morar lá com os pais adotivos, eu poderia dizer que fui para ver se meus pais estavam lá. Eu parecia acreditar que os encontraria lá. Isso implicava que eles certamente não estavam em casa. E a implicação era que ela levou 1 ou 2 anos para encontrar a resposta. A resposta foi que eles não estavam lá. E essa era a realidade. O Ogden escreve que o reconhecimento de que ela estava procurando os pais e não os encontrando em lugar nenhum, para o Ogden, é tanto uma descoberta genuína como um presente para o Winnicott. Olha que legal isso. Pelo que a paciente vivenciou com ele durante a sessão. E aí o Ogden termina essa leitura do caso clínico do Winnicott escrevendo assim: a mente entra em turbilhão à medida que o negativo e o positivo, o real e o irreal, o vivo e o morto, o interno e o externo, o criar e o descobrir, a verdade e a falsidade se transformam uns nos outros como as faces de uma fita de Mobius, que é usado bastante pelo Lacan, né? Mas isso deve ser tolerado, pois é assim que a mente cresce e como a análise opera na área intermediária da experiência. Bom, aí para encerrar o capítulo, o Ogden traz um fragmento de um caso dele. A análise que ele faz, a exposição que ele faz do caso dele é bem menor do que a do Winnicott, mas vai tudo na mesma batida para exemplificar o tema desse capítulo. O título que ele coloca é Ilustração Clínica, um homem invisível. O tal do homem invisível é o paciente Sr. Y, que iniciou a análise após escrever uma carta de suicídio, mas que ele não tinha o objetivo de se suicidar, segundo ele próprio. É um leitor ávido desde jovem, mas não conseguia lembrar de quase nada que lia. E aí o Ogden diz assim para ele, isso aqui é ótimo, eu vou ler. Eu disse para o paciente que a sua descrição da leitura me fazia pensar em um bebê que mama vigorosamente no peito, mas o leite escorre da sua boca. E se isso não for notado e devidamente atendido, o bebê pode morrer de fome. Eu disse que eu acho ótimo porque eu acho que é um tipo de interpretação de início de análise que o Ogden costuma fazer, porque eu já vi outras vezes esse tipo de interpretação. Acho que a primeira vez que eu li foi naquele livro dele, Essa Arte da Psicanálise. Tem uma bomba assim que ele solta para o paciente nas primeiras consultas. E aqui ele só escreve isso e segue adiante. Lá ele explica até o porquê dessa interpretação. Então, assim, ok, tem um sentido, tem uma lógica dele fazer esse tipo de intervenção. Eu não sei, eu acho meio demais, assim, não é uma coisa que eu faria, mesmo entendendo os objetivos e tal, sabe? Eu não sei, pra mim é meio demais, assim, pra um início de tratamento. Acho questionável. Mas, então, é uma longa análise de 5 vezes por semana. Os pais do paciente se casaram, a mãe dele tinha 19 anos, o pai era uma década mais velho. Uma semana antes do casamento, o pai pegou no sono no volante e o avô do paciente morreu no acidente. O casamento ocorreu normalmente. O pai fez a mãe largar a faculdade para cuidar do paciente e a mãe guardou ressentimento do paciente por causa disso. O Sr. Y falava essas coisas com pouco sentimento na sua voz. Os pais ficaram juntos, mas não tinham nada a ver, dormiam em quartos separados e o pai nunca fazia as refeições com ele, a mãe e a irmã mais nova.
A mãe raramente saía de casa e parecia não ter interesse em ser sua mãe, em ser mãe do paciente. Tinha mais interesse na irmã. Desde os 3 ou 4 anos, ele entrava e saía de casa sem ser notado e vagava pelas ruas. Assim se sentia às vezes invisível e outras vezes aterrorizado. Após esse início de tratamento, ele disse que não sabia o que falar e as sessões ficaram marcadas por longos silêncios, falando só breves e vazios relatos de eventos do trabalho e da sua mulher e dos 2 filhos. Eles falaram, a dupla, como o silêncio parecia para ele, para o paciente, o silêncio da mãe. O Ogden sentia o paciente falando sobre si sem estar realmente presente. Seus reveries do Ogden pareciam sonhos que não eram sonhos, sem trabalho psicológico. Um paralelo com o que ele sentia do paciente. Durante os anos, o paciente basicamente assim enchia linguiça. Sabe quando tu fica naquele papinho, contando uma coisinha, contando outra, fazendo muitas perguntas pro Ogden e parecia ignorar o que o Ogden dizia. Isso continuou por 10 anos. Com pouca mudança do paciente. O Ogden passou a temer as intermináveis sessões e pensou em encaminhar o paciente para alguém que pudesse o ajudar. No início de uma sessão, no 11º ano, o Ogden fez uma proposta. E a proposta que ele fez foi que a partir dali, quando eles sentissem que... Enfim, porque o Ogden estava com esse sentimento de que nada real estava acontecendo. Então, quando eles sentissem, tanto um quanto o outro, de que, sabe, tipo assim, deu por hoje, não tem nada acontecendo aqui, eles iriam encerrar a sessão, o Ogden ficaria na poltrona dele lendo um livro e o paciente poderia ler um livro ali no divã que ele tivesse trazido. E que eles poderiam, enfim, voltar a conversar se daqui a pouco algo surgisse que eles realmente acreditassem, que, enfim, fosse verdade, tivesse algum sentido. O paciente respondeu para ele que não gostaria de ficar ali enquanto ele tivesse uma conversa interessante com o livro que estava lendo. Ele preferia ir embora. E o Ogden concordou. Então, a partir dali a combinação ficou essa. Qualquer um terminaria a sessão quando achasse que por hoje deu. O Ogden diz que nunca tinha proposto uma alteração radical desse tipo no funcionamento do setting e nunca mais fez depois disso. Ou seja, não era comum fazer. Ele ficou preocupado se o Sr. Y não ia tomar isso como uma punição, mas ele achou preferível do que encerrar a análise. Eu queria fazer um parênteses aqui para comentar rapidamente só 2 coisinhas. A primeira é de menor importância, é só que eu não achei, porque ele vai repetir isso aí depois dessa mudança radical que ele fez. Eu não achei uma mudança tão radical assim, sabe? Tu propor esse tipo de encerramento. Talvez eu não tenha achado tão radical, porque eu meio que sou assim, não desse jeito, sabe? Nos meus atendimentos, mas assim, eu não tenho aquela coisa com o tempo, sabe? Então, assim, essa coisa de 50 minutos, 45 minutos, é uma coisa totalmente ridícula, ela não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa inventada, né? O que 45 minutos é o quê? É um jogo de futebol isso aqui? Porque o tempo do jogo tem 45 minutos, né? Então, assim, eu não achei nada, uau, meu Deus, olha só o que ele fez. Eu achei uma coisa tranquila. Agora, a outra que eu queria comentar é assim, essa atitude que ele teve, eu achei muito legal, sabe? De uma coisa assim, ó, não tá funcionando, nós temos que fazer alguma coisa. E ele veio com essa ideia. O que me pega muito nessa história aqui é tipo assim, 10 anos. 5 vezes por semana, 10 anos. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu pensei foi assim, pô, legal a atitude, mas assim, levou 10 anos para ver que não estava funcionando? Eu não tô dizendo que a gente tem que ver ali, não, em 2 meses já tem que ter grandes mudanças. Não, é claro que não. Mas 10 anos, 5 vezes por semana, 10 anos. E aí que tu foi ter alguma ideia? Eu tenho, algum dia eu vou falar mais calmamente sobre isso, eu tenho um sério problema com essas análises intermináveis. Não intermináveis do jeito que o Freud falou, mas análise, a pessoa fica 30 anos analisando, isso não existe, isso não tem contato com a realidade, não pode. Que tipo de tratamento é esse? Quer dizer, o tratamento não termina porque tu não melhorou, tu não tá pronto, mas então não vai estar nunca. Isso aqui mexeu comigo, assim. Mas enfim, voltemos. Bom, aí ele conta como que as coisas transcorreram depois dessa combinação. Ele diz que nos primeiros momentos, primeiros tempos,
Ogden, não escolhia encerrar a sessão mais cedo. Depois de várias sessões, o paciente acabou uma sessão, 15 minutos antes de uma sessão que eles tiveram praticamente o tempo todo em silêncio. E no dia seguinte, o Sr. Y disse que quando ele estava indo para o carro dele, embora no dia anterior, ele teve uma ideia que ele queria falar na hora para o Ogden, mas já que ele não podia, ele escreveu a ideia assim que entrou no carro e daí perguntou se estava ok que ele lesse. O Ogden disse que sim, ele leu, mas depois que terminou, enfim, estava chateado e aí dizendo que na hora ele estava, enfim, muito animado, achou muito interessante, mas tudo tinha evaporado, né? Tinha ido embora o que ele tinha pensado. E o Ogden respondeu: o que tu estava pensando e o que tu escreveu não estão aqui agora, mas o sentimento que tu tinha enquanto tu estava pensando e escrevendo não foi embora. Aquele sentimento era real e te deixou com algo real. Ele achou significante que aquilo ocorreu durante os 50 minutos da sessão, né? Porque ele saiu 15 antes, então ainda estava nos oficiais 15 minutos da sessão. E aí ele diz que quando o paciente saiu mais cedo, ele ficou né, na poltrona dele e que às vezes ele escrevia o que ele estava pensando ou sentindo. E uma vez, durante esse tempo que eles estavam nessa combinação, ele teve um reverie antes da sessão acabar mais cedo. O reverie é um conceito do Bion. Reverie é devaneio em francês. Não vou ficar explicando isso aqui agora, mas assim, ele é um tipo de sonhar acordado. Tipo de sonhar acordado. É um tipo de postura, de posição que o analista tem de acolhimento, reconhecimento desses sentimentos, dessas coisas sem palavras que o paciente joga para ele. Tem origem na relação da mãe com o bebê, que a mãe contém os sentimentos, as necessidades do bebê. Estamos falando de um bebê que não fala, né? É um estado assim de muita receptividade disso que vem do paciente. E o reverie que ele teve foi assim: um bando de homens aterrorizantes estava me perseguindo. Isso que ele teve no momento depois que o paciente saiu. Eu não tinha dúvidas de que eles me torturariam antes de me matar. Em vez de tentar encontrar uma maneira de matar eles ou escapar deles, o que parecia impossível, eu tentei encontrar um jeito de tirar a própria vida antes que me capturassem e me torturassem. Mas não consegui encontrar uma forma de fazer isso. Meu coração disparava quando despertei, entre aspas, desse reverie. Durante o restante da sessão, refleti sobre a maneira como o paciente lidava com a dor de crescer absolutamente sozinho, sem mãe nem pai. Me lembrei da carta de suicídio que ele escreveu, sem perceber que se tratava de fato de uma carta de suicídio, né? Que lá no início eu falei que o paciente disse que ele não ia se matar, não estava pensando em se matar. De sua leitura, que o deixava completamente vazio, e de seu isolamento em relação à mãe, ao pai, à esposa, aos filhos e a mim, embora ele não conseguisse encontrar um meio de acabar de vez com a própria vida. Isso aqui, só um comentário, é uma coisa assim das mais essenciais, que é esse momento de um tipo que a gente poderia chamar talvez de trabalho interno que a gente faz, que o analista faz. O Ogden está falando isso aqui num momento em que oficialmente era a sessão e o paciente não estava lá. A gente faz isso, por exemplo, quando um paciente falta a sessão. Mas isso acontece fora da sessão também. Assim como o paciente trabalha, de certa forma, fora da sessão, a gente também trabalha e são talvez os momentos mais importantes. Então, eu acho muito bacana ele colocar esse tipo de coisa aqui. Aí o paciente começa a sessão seguinte contando de quando estava indo para o carro no dia anterior, depois que o Ogden terminou a sessão mais cedo e ele estava conversando com o Ogden na cabeça dele e tal. De novo tem aquela questão de que o sentimento se foi, que ele estava pensando naquilo no dia anterior. Depois de um momento de silêncio, o Sr. Y disse: cada palavra que eu digo soa como um eco, não como a minha voz de fato. Eu me canso de ouvir a minha voz. Na verdade, eu não suporto. E aí ele diz: não é, eu não sei, simplesmente não. E aí o Ogden disse para ele: é simplesmente não. Tu é simplesmente não. É forte isso, né? E o paciente diz: a melhor parte da sessão é depois que eu vou embora daqui, mas isso se dissolve quando eu volto pra cá. E aí depois de uma pausa ele acrescentou: olha que triste isso, que ele diz assim: eu só tenho eu mesmo pra conversar, mas eu
não costumava ter nem isso. E aí o Ogden diz: eu acho que desde criança você tem se sentido tão solitário e tão vazio que vem procurando uma maneira de se matar, mas não consegue encontrar nenhuma, porque quer continuar vivo quando morrer. Você quer estar vivo quando morrer. O Winnicott dizia isso em relação a ele próprio, que ele queria estar vivo quando ele morresse. E o paciente respondeu assim: eu não devia te dizer isso, mas eu gosto de ir embora da sessão mais cedo, principalmente quando tá escuro lá fora. Eu gosto porque eu tenho tempo para mim no escuro. Aí eu posso pensar. E aí o Ogden coloca entre parênteses: isso é o que significa estar vivo para o Sr. Y nesse momento. Aí o Ogden diz que esse acordo de encerrar a sessão mais cedo durou por 6 ou 7 meses. Quando um deles encerrava a sessão mais cedo, o Ogden sentia que eles estavam fazendo algo diferente do que só permitir de forma passiva que o silêncio ou a conversa vazia de sentidos, na verdade, matassem eles. Assim como o Sr. Y havia morrido na infância. Aí ele escreve que parecia, para o Ogden, que o paciente desde os primeiros anos de vida estava sobrevivendo e não crescendo, o que também havia ocorrido durante os muitos anos de análise. Comecei a perceber nesse período de alteração do enquadre que a fala do Sr. Y me soava vazia ou falsa, porque ele não era uma pessoa suficientemente completa, um indivíduo suficientemente vivo para saber o que parecia real ou irreal para ele. A experiência da morte do paciente na infância se manifestava nas sessões sob a forma de um silêncio vazio e implacável, e de conversas sem sentido, algo difícil de suportar tanto para o paciente quanto para mim. Essa experiência se tornou menos sufocante, menos letal, menos mortal, à medida em que o paciente começou a ser capaz de vivenciar seus sentimentos e de pensar inicialmente fora do consultório, durante as sessões, e mais tarde dentro dele. E aí o Ogden escreve que gradualmente cada um deles abandonou a prática de encerrar a sessão mais cedo. Mas a experiência que havíamos vivenciado naquele período, ele escreve, a experiência de o paciente começar a ganhar vida durante a parte da sessão, tem o penúltimo livro do Ogden, que eu acho que ele não tem edição em português também, mas nem vou me arriscar porque eu não confio mais isso. O título é esse: Coming to Life in the Consulting Room, ganhando vida no consultório. E repete a frase aqui, Mas então a experiência de o paciente começar a ganhar vida durante a parte da sessão em que estava fora do consultório, fora da experiência de sua própria morte, continuou a desempenhar um papel central na análise nos anos seguintes. E aí, para encerrar, e daí encerrar de fato, o Ogden, ele diz que ao escrever sobre essa alteração do setting que ele fez, ele lembra do caso do Winnicott, a última trincheira de defesa contra o fim de tudo. É um tipo de conexão porque quando ele fala do Sr. Y, tá tudo muito cheio de morte. Eu ia dizer muito cheio de falta de vida, mas não sei se isso aí funciona. Mas é que talvez a minha sensação é que mais do que morte tem falta de vida, porque talvez não sejam a mesma coisa. Mas a última trincheira que ele lembrou aqui é o que ele fez numa coisa assim: ou nós vamos morrer aqui, e aí eu não estou pensando nem no fato dos dois morrerem fisicamente, mas morrer enquanto analista e paciente, da análise morrer, ou a gente tem que fazer alguma coisa. A mudança que ele fez foi a última trincheira. E aí ele vai encerrar falando brevemente do trabalho de alguns analistas que contribuíram para o estado mental no qual ele decidiu, entre aspas, introduzir a radical mudança, que eu não acho tão radical assim, na estrutura analítica com o Sr. Y. Aí ele fala assim, um parágrafo não longo de cada um. O primeiro que ele cita é o Bion. Ele dá o exemplo de uma das discussões clínicas do Bion, que tem várias, e destaca a importância da liberdade do analista para pensar. O Bion destaca essa importância. E o Ogden diz que nos primeiros anos, antes da mudança, primeiros 10 anos antes da mudança, era difícil para ele administrar a sobrevivência psíquica, muito menos a liberdade de pensamento. O que ele está relacionando aqui é a liberdade para fazer a tal mudança radical que ele fez. O outro analista é Neville Symington, que foi um analista britânico do grupo do meio, o grupo independente, aquele que era do Winnicott, seguiu o caminho do Bion. Os que ele cita aqui todos, que não são pessoas exatamente famosas, eles são todos
todos lá da mesma laia, do mesmo grupinho lá britânico, meio da mesma linhagem psicanalítica. Então, para o Symington, tal liberdade depende da capacidade do analista de se libertar de um certo padrão restritivo de conhecimento inconsciente. E o Ogden fala como, com o Sr. Y, esse padrão inconsciente incidiu nos limites da capacidade de ambos de vivacidade e medo dessa vivacidade. Esse complexo conjunto de sentimentos foi retratado no meu reverie, no qual minha vida estava ameaçada e eu tentava encontrar uma maneira de me matar e não conseguia encontrar um meio de fazer. Assim como eu falei ali do reverie, é legal esse tipo de autoanálise, entre aspas, que ele faz, né? Explorando as suas questões, do que influenciou e de como que ele chegou a tais decisões. É uma coisa honesta, muito importante, muito mais do que interpretações, por exemplo, que ele poderia contar. Devia ter bem mais gente assim fazendo isso. Outra analista que ele cita é Irma Pick, que foi da escola britânica kleiniana, tem trabalhos com contratransferência, e ela diz que projeções do paciente são acopladas a partes inconscientes do analista e são difíceis de processar emocionalmente, mas centrais para os problemas psíquicos do paciente. E o Ogden diz que no trabalho com o Sr. Y, as experiências consciente e inconsciente de um estado de morte quase levaram a encerrar a análise. E por último, ele cita a Nina Coulthard, também psicanalista britânica, e que ela fala a importância de estarmos dispostos a estarmos continuamente abertos ao surgimento do inesperado. Legal isso, né? Ela também diz que quando ajudamos o paciente a promover crescimento psíquico, seria imprudente concluir que de fato sabemos como isso foi feito. E o Ogden diz que ela fornece palavras para descrever a incerteza dele quanto à maneira como a ideia de alterar a estrutura ocorreu, entre aspas, para ele. E ele termina o capítulo escrevendo assim: além disso, não posso dizer que compreendo como essa alteração levou o paciente a fazer um bom uso analítico da parte da sessão que ocorreu quando ele estava fora do consultório. A forma, ele coloca forma entre aspas, da análise naquele momento parecia surgir por si mesma, uma vez que as peças internas e externas estavam mais ou menos em seus devidos lugares. Então, encerramos aqui o capítulo 2 desse último livro do Thomas Ogden. Olha só a quantidade de coisa que tem, né? É coisa pra gente poder, nossa, ficar muito tempo pensando. E a partir daqui eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode desenvolver também. Mas foi isso em 2 partes. Espero que tu possa ter aproveitado. Eu gostei muito, me animo muito falando dessas coisas, porque eu gosto muito, e a gente se vê numa próxima oportunidade para falar de mais alguma coisa legal, para falar sempre de psicanálise, certo? Obrigado pela presença, até mais, tchau!